E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa segunda aula do curso de parasitologia, e hoje a gente vai estudar alguns elementos associados com uma área de conhecimento denominada como epidemiologia. Então, de maneira simplificada, o que que eu vou querer fazer com vocês nessa aula aqui? A gente vai definir alguns conceitos que são bastante importantes dentro da epidemiologia e, consequentemente, a gente vai linkar esses conhecimentos, esses conceitos, com a nossa aula introdutória. Então, vocês perceberão que estudar parasitologia demanda, além de conhecer aqueles conceitos essenciais, também ter um conhecimento aqui geral acerca de epidemiologia. Tranquilo? Então vamos lá. A epidemia, de maneira simplificada, é uma área de conhecimento que ela visa o quê? Estudar como que as doenças se distribuem e, consequentemente, observar quais são os fatores determinantes aí desse processo de estabelecimento de doença. Então, por exemplo, a gente pode pensar que existem alguns determinantes que a gente chama como fatores de risco. E aí, dentro desse conceito, a gente pode pensar que os grupos populacionais, quando a gente está estudando uma determinada patologia, podem ser associados com uma localização geográfica, com questão de faixa etária, a questão de profissão e etc. Então, por exemplo, pessoas que moram na região da Amazônia, do estado do Amazonas. Consequentemente, ali a gente sabe que há uma alta prevalência de casos de febre amarela, casos de malária, tranquilo? E aí a gente pode associar isso daqui diretamente com esse aspecto. Pensando na idade, por exemplo, sabe-se que pessoas com a faixa etária aí acima dos 50, 60 anos são mais predispostas a terem problemas cardiovasculares, diabetes e etc. Vamos pensar na profissão. Profissionais do sexo são mais propensos a terem ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, a epidemiologia, de certa maneira, ela observa a questão da população distribuindo aí de acordo com alguns aspectos e, consequentemente, observando-se esses aspectos, a gente consegue atribuir aí fatores de risco, tá bom? Mas esse estudo ele não vai apenas estar atrelado com o aspecto de doença. A gente pode observar questões aí fisiológicas, por exemplo, hipertensão, diabetes. A gente pode pensar em doenças sociais, por exemplo, violência no trânsito, crimes hediondos e afins. Então, muito aquém de observar somente infecção, a gente pode observar outros nuances aí dentro da epidemiologia, tá bom? Então, a epidemiologia, como área de conhecimento, ela visa o quê? Promoção da saúde através da prevenção. E nesse sentido, a epidemiologia ela vai fazer o quê? Levantamento de saúde, como que a gente pode montar estratégias de prevenção, quais são os fatores que estão associados com uma determinada patologia ou não, e consequentemente, a partir disso, a gente consegue aí, consequentemente, direcionar estratégias de atenção primária, de atenção secundária ou até mesmo terciária, tá bom? E qual é que é a premissa máxima aqui da epidemiologia? A doença ela não se distribui aleatoriamente, vai haver fatores de risco que acabam modulando a doença. E aí você deve estar falando, mas como assim, pro? O lance é, os fatores de risco eles estão associados, por exemplo, nas pessoas. Quem adoece, por que adoece, o lugar. Por que a doença acontece em determinado local e por que naquele local? A questão do tempo. Quando que a doença ocorre? Por que a ocorrência varia com o tempo? Será que existe alguma questão, por exemplo, sazonal para ver aumentos de determinados casos? Por exemplo, dengue. A gente sabe que a dengue ela comete um número maior de pessoas durante o verão. E aí a gente pode pensar, então a questão sazonal também tem um fator aqui decisivo, tá bom? E por consequência, quando a gente está observando aqui as pessoas com foco de estudo dentro da epidemia, a gente pode observar diferenças demográficas, então sexo, etnia, idade. A gente pode observar questões biológicas, estado e perfil imunológico, perfil hormonal. Então, por exemplo, a gente sabe que pessoas mais idosas têm um evento de imunossenescência, que é o quê? A diminuição da atividade imunológica com o passar da idade. Então, consequentemente, pessoas mais idosas, elas são mais propensas a terem, por exemplo, casos de neoplasias, casos de cânceres, tá?
Aspectos socioeconômicos, então, nível socioeconômico, escolaridade, ocupação, tudo isso pode estar envolvido aqui diretamente com algum fator de risco. Diferenças comportamentais, por exemplo, se a pessoa tem uma dieta hipercalórica ou ela tem uma dieta mais restritiva, se a pessoa faz atividade física ou não, se faz uso de droga ou não, todos esses fatores estão associados aqui. A própria questão da diferença genética, inclusive, é importante. Então, por exemplo, dentro da área de farmacologia, existe uma sub-área de conhecimento denominada como farmacogenômica. Então, determinado fármaco, ele pode apresentar, perdão pelos barulhos de motos e afins, porque o pessoal não respeita a quarentena. Mas o grande lance é o seguinte, a própria questão do pool gênico, ou seja, o conjunto de genes, pode modular de maneira exacerbada ou atenuada a ação farmacológica. E a epidemia ela também pode observar isso daí dentro de um recorte populacional. O lugar, como eu falei para vocês, a gente pode observar a frequência de ocorrência de uma determinada doença em diferentes localidades, vamos supor, dentro do estado de São Paulo, onde eu tenho mais casos de dengue e onde eu tenho menos casos de dengue. E aí, dentro disso, a gente pode observar também a questão do tempo. Ou seja, determinar se ocorreram mudanças na frequência de uma determinada patologia, compreender quais são os mecanismos associados com essa variação. Quer um exemplo bem simples para vocês observarem? A própria questão da febre amarela urbana. Opa, será que o aumento da expansão da área urbana pode estar atrelado diretamente com o aumento de casos de febre amarela urbana e não de febre amarela silvestre? Isso é um aspecto que a gente pode analisar aí dentro da epidemiologia. E aí os estudos epidemiológicos, eles podem ser utilizados por diversos profissionais. Médicos, biólogos, sociólogos, antropólogos, estatísticos. E tudo isso é importante para fazer o quê? Que a gente consiga identificar a etiologia da doença, elucidar a história natural, o desenvolvimento dessa doença, observar, por exemplo, como que está o estado de saúde de uma determinada população e, consequentemente, analisando-se tudo isso, a gente consegue estabelecer metas e, consequentemente, fazer estratégias de prevenção primária, secundária e terciária que vão aí nortear os programas de saúde coletiva por meio de ações governamentais, seja na esfera estadual, municipal ou federal. E aqui, dentro desse conceito da tríade epidemiológica, a gente tem que observar um aspecto bastante significativo. Isto é, como que uma doença ela é transmitida e como que ela se mantém no meio. E essa interação está associada diretamente com o meio ambiente, o hospedeiro e o agente aí infeccioso. Então, esses três componentes, que é o agente, o hospedeiro e o meio, é o que a gente denomina como tríade epidemiológica e, consequentemente, isso é importante para que a gente consiga analisar vários fatores aí, utilizando aquilo que eu falei anteriormente, tá? O agente nada mais é do que o que vai causar uma determinada ocorrência de uma patologia. Basicamente, nas doenças infecciosas, a gente sabe que o agente etiológico ou agente infeccioso são agentes biológicos. Então, por exemplo, protozoários, metazoários, bactérias, fungos, vírus. Mas a gente pode pensar também que existem fatores nutritivos, fatores químicos, fatores físicos. Então, excesso de colesterol, deficiência de vitamina, deficiência de proteína, a questão de agrotóxico, a questão de alérgenos, venenos, medicamentos. Então, existe uma série de fatores aí que é justamente essencial para que a gente consiga ter uma doença. O hospedeiro é basicamente o organismo que é capaz de ser infectado por aquele agente. Seja ele um biológico, químico, físico, ele consegue ser infectado. E para que a gente consiga entender a interação agente-hospedeiro, é necessário que o hospedeiro seja suscetível a uma determinada infecção pelo agente aí, tá? E a questão da suscetibilidade depende de diversos fatores. Aspectos demográficos, aspectos biológicos, sociais, a resposta imune, suscetibilidade, resistência. Tudo isso acaba sendo fatores que podem ser decisivos para o estabelecimento ou não de uma determinada infecção, tá bom?
O meio ambiente também, como eu falei que é um terceiro fator aí na tríade epidemiológica, nada mais é do que os fatores que promovem a interação entre o agente e o hospedeiro. E aí, no caso do homem, a gente pode ainda fazer uma análise que existe três categorias associadas com isso. Primeiro, o ambiente biológico, ou seja, se existe reservatório, se existe vetor e, consequentemente, como que acontece a manutenção aí desse agente infeccioso. A gente pode observar a questão social, por exemplo, como que o agente e hospedeiros estão inseridos dentro de uma população, os aspectos físicos também, então, a questão de recurso hídrico, questão de poluentes, clima, relevo, tudo isso também acaba sendo importante para observar aqui o estabelecimento de uma interação agente-hospedeiro. Além disso, a gente pensando aqui em aspectos epidemiológicos, a gente pode ter também doenças que nós denominamos como doenças subclínicas, ou seja, são processos infecciosos em que não há manifestação de sintomatologia clínica. Então, nessas categorias, a gente pode ter as doenças pré-clínicas, ou seja, não sintomáticas apenas no início, e doenças latentes. É aquele caso no qual o agente permanece aí latente sem multiplicação. Por exemplo, a própria questão do HIV. A gente sabe que o HIV ele consegue manter-se no estado de latência e, consequentemente, isso acaba sendo aí uma doença subclínica, porque não há uma sintomatologia clássica e, eventualmente, se houver aí uma infecção oportunista num determinado contexto, a gente acaba diagnosticando ela por tabela. Como eu falei na aula anterior, existe um momento que a gente denomina como incubação, ou seja, é um momento no qual eu sou exposto ao agente infeccioso e, desde a sua exposição até o aparecimento dos sintomas, a gente chama esse meio tempo aí de período de incubação. E o período de incubação ele pode estar atrelado com taxa de crescimento do agente infeccioso, dose, tipo de porta de entrada, se é por via inalatória, se é via cutânea, se é por via oral. Tudo isso acaba sendo importante. E o grau de resposta imunológica do hospedeiro, tá bom? Acrescido a isso, e aí, nesse sentido, é importante ainda a gente destacar que, dentro do contexto de questão de fase de incubação e doenças subclínicas, geralmente a gente não consegue estabelecer um critério diagnóstico e, consequentemente, a pessoa infectada não acaba sendo alvo aí de tratamento. Então, usando o próprio recorte aqui do contexto da pandemia causada aí pelo SARS-CoV-2. Se a gente não faz o diagnóstico porque não há a sintomatologia, ou seja, o paciente é assintomático, perdão, consequentemente a gente não tem aí o estabelecimento de um padrão de tratamento, tá? E aí, consequentemente, a gente tem uma avaliação da doença subestimada, o que a gente denomina como metáfora do iceberg, ou seja, olha que doideira. Você tem aqui a doença clínica, que é aquela que a gente tem a sintomatologia, mas olha o tanto de casos que a gente acaba não diagnosticando porque não há uma sintomatologia, ou seja, a gente tem pacientes assintomáticos e, consequentemente, a gente não tem tratamento aí para esse paciente, tá? E aí, geralmente, a gente vai ter o quê? Um período de maior transmissibilidade. É aquele caso, a pessoa está assintomática, mas ela está infectando outras, tá? A dinâmica aí das infecções existe aí um acompanhamento longitudinal, ou seja, consequentemente, o grande lance é que quando você precisa olhar um processo infeccioso, você precisa estimar o número de pessoas que são infectadas em um determinado período de tempo. E aí a gente pode ter várias dinâmicas temporais aí dentro de um processo infeccioso. A gente pode ter períodos endêmicos, ou seja, é a presença de uma determinada doença com um número constante de casos ao longo do tempo. Então a gente sabe que existem algumas doenças endêmicas aqui no Brasil, como por exemplo, febre amarela, dengue, tá? Malária. Tem momentos que você vai ter esses surtos e a gente já espera que aconteça esse boom de aumento de casos. A gente pode ter períodos aqui que a gente denomina como períodos esporádicos ou interepidêmicos, ou seja, existe a presença esporádica de alguns casos ao longo do tempo, mas a gente pode ter aqui um período epidêmico, ou seja, aumenta drasticamente o número de casos acima de uma média que a gente tem aí como normal, e esses casos surgem de maneira progressiva, inesperada e descontrolada. Então,
O grande lance é o seguinte: vamos pegar o SARS-CoV-2. Você teve aí focos de casos descontrolados, e aí, consequentemente, as epidemias elas aconteceram simultaneamente em diversas localidades do globo, o que vai caracterizar uma pandemia, beleza? Então, são casos assim abruptos que acontecem simultaneamente em diversas localidades do globo, tá? E nesse sentido, como eu falei para vocês, estudar epidemiologia é importante porque a gente consegue estabelecer medidas preventivas para tentar aí evitar um processo infeccioso. E essas medidas preventivas, elas podem ser agrupadas em três classes. A medida de prevenção primária, que procura impedir com que esse indivíduo adoeça, então a gente vai falar que a gente vai tentar controlar os fatores de risco, então vamos supor, pensando no fator biológico. A gente pode pensar no controle de determinados vetores. Pensando em questões aí fisiológicas, questão de colesterol, questão de deficiência de vitamina e tudo isso é importante. E aí a gente pode pensar aqui nas estratégias de prevenção primária um espectro muito amplo de várias coisas, ó. Saneamento básico, educação, abordagens específicas para determinadas infecções, por exemplo, vacinação, uso de preservativos, e a gente ainda pode fazer esse direcionamento para toda a população ou até mesmo para grupos de maior exposição aos fatores de risco. Então, nesse sentido, quando você pensa numa política de saúde pública, quando você estabelece uma prevenção primária, é você pensar nesse recorte, tá? A prevenção secundária, ela procura fazer o quê? Ela procura impedir com que a doença se desenvolva para estágios mais graves. E aí, quando que a gente aplica essa prevenção secundária? Quando o indivíduo está em contato com agente infeccioso, tá? E envolve estratégias de diagnóstico e tratamento precoce. E, consequentemente, a prevenção terciária, o que, que ela é? Ela procura reduzir complicações ou incapacidade e é aplicável aqui quando o indivíduo já contraiu a doença. E aí você deve estar falando, tá, professor, mas adquiriu a doença, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar remediar e, consequentemente, evitar com que essa doença evolua aí para um estado mais complexo ou que leve o indivíduo a óbito, tá? E aí, além disso, a prevenção terciária ela envolve estratégias de reeducação e readaptação e ela é desenvolvida conjuntamente com a estratégia de prevenção secundária, tá bom? E aí, como que eu falei, a gente pode observar que essas medidas preventivas elas estão alinhadas com o percurso do desenvolvimento da doença. Então, você pode pensar em questões associadas antes da exposição ao processo infeccioso ou após ao processo de aparecimento dos sintomas, tá? E aí você faz o quê? Antes da exposição, que é um estágio de suscetibilidade, você faz a prevenção primária. Num período de incubação, você faz o quê? Redução da gravidade. Apareceram sintomas, você faz o quê? Redução de complicações e incapacidade. Perfeito? E aí, por fim, o que eu quero, só para não ficar muito alongada essa aula, é observar que os estudos epidemiológicos eles podem ser de dois tipos. Em essência, eles podem ser estudos de observação, que é aquele contexto no qual o investigador ele vai coletar, observar e analisar os dados de uma ocorrência de uma determinada doença. É o tipo de comum mais aqui na abordagem da parasitologia humana. E você pode ter estudos experimentais, ou seja, o investigador, o pesquisador, ele vai controlar os grupos a serem ou não expostos a um determinado agente. No entanto, isso daqui é pouco comum nas populações humanas em decorrência de questões éticas. Então, existe toda uma regulamentação para que evite-se, por exemplo, uma exposição desnecessária a um patógeno e, consequentemente, que cause ônus aí a quem está participando da pesquisa, tá? Mas isso daqui, geralmente, um estudo experimental, é quando a gente está, por exemplo, testando uma vacina, observando uma droga experimental, e aí, geralmente, a gente faz isso aqui com modelos animais. Perfeito! Espero que vocês tenham curtido. Um beijão e até a próxima aula.